Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa segunda live da série Diálogos Paliativos. E hoje eu tenho a alegria de realizar esse encontro com o colega psicólogo Rony Kurashiki. Vamos aguardar que ele se conectar, ele entrar, para a gente fazer esse nosso segundo encontro, né? Eu estou bem empolgada aqui com essa possibilidade de a gente trocar figurinhas, de a gente conversar sobre as contribuições da psicologia nos cuidados paliativos. A gente possa aqui fazer essa conversa e sejam bem-vindos quem está chegando. Olá, Rony, boa noite. Boa noite. Tudo bem, Márcio? Tudo, e você? Você me escuta bem, Me Rony? escuta bem. Tudo bem por aqui, tudo bem. Que bom, um prazer, né? Agradeço aí a chance da gente se encontrar online. Eu não sei se você lembra, a gente se encontrou uma vez, já faz alguns anos, quando você trabalhava no hospice. Eu fui fazer uma Uhum. visita lá, breve, assim, quando eu cheguei aqui em Curitiba, porque hoje eu estou em Curitiba, né? Eu não sei se Uhum. você tá, de onde você está falando, então talvez a gente comece até onde você está falando. Então, né, a gente se encontrou em Curitiba. Eu tô direto em Curitiba, uma vez por mês, duas vezes por mês estou em Curitiba, mas faz um ano que eu vim para Cananéia, litoral de São Né? Paulo. Tô por aqui agora, olha só. Faz um Que ano que saí do coisa. hospice lá, um ano que eu mudei de cidade. Que legal. Foi lá que a gente se encontrou então, no hospice, né? Então tá, hoje é um Legal, intercâmbio aí, São Paulo, Paraná. Então, prazer ter você legal, legal. aqui, Rony. As pessoas estão chegando, né? E claro que a live fica gravada também, a oportunidade de quem não pode estar online poder assistir. A vantagem de quem participa online é poder fazer perguntas, que como a gente brincou nos bastidores, a ambição é grande, né? Da troca, de poder contemplar, né, alguns tópicos aí relevantes quando a gente fala em psicologia nos cuidados paliativos. Então, antes de tudo, eu prefiro que o convidado se apresente, para eu não ser tão sucinta. Então, eu queria que você falasse aí um pouco quem é o Rony, né, e da sua experiência, da sua formação nos cuidados paliativos. Obrigado. Não, eu que agradeço, assim, fico muito feliz com o convite, né? Até porque, assim, falar sobre cuidados paliativos é um assunto que sempre me interessa. Eu acho que a gente precisa muito que esse assunto alcance mais pessoas. A gente precisa que a sociedade entenda. Isso é fato. Isso é uma coisa que já é bastante conhecida de todos nós. Talvez os colegas que entrarem aqui, eles sabem disso, né? Mas ainda mais esse ano, que o tema do Dia Mundial dos Cuidados Paliativos, né? Comunidades compassivas. Então, entender que nós precisamos criar uma comunidade, criar assim uma cultura que seja mais compassiva, que não seja só empática, que é importante a empatia, eu entendo a visão do outro, mas compassiva, que eu me movimente em direção ao sofrimento do outro para tentar aliviar. Então, poxa, acho que esse movimento das lives, essa informação que você está tentando fazer chegar para mais pessoas, isso é empoderar a comunidade para cuidar de pessoas em cuidados paliativos. Então, a iniciativa achei ótima, fiquei muito feliz com o convite, assim, agradeço muito, Márcia. Acho que é uma oportunidade muito Obrigada. ímpar assim, para mim também. Fico bem feliz, viu? Então, meu nome é Rony Kurashik, sou psicólogo. Eu sou graduado pela Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná, a Unicentro. Fiz a minha graduação lá. Depois da graduação, eu fiz a minha especialização em cancerologia no Hospital Erasto, lá em Curitiba. Depois de fazer a minha residência, minha especialização, eu fiquei lá no serviço, né? Fui contratado pelo serviço já de cuidados paliativos. Então, de serviço, assim posso dizer, de atuação em cuidados paliativos foram 8 anos lá dentro do Erasmus, porque depois eu assumi o setor de cuidados paliativos, a parte de psicologia, e quando nós inauguramos o hospice em 2020, eu fui responsável técnico lá também no hospice, né, que é uma instituição então exclusiva para cuidados paliativos. Depois da residência, fiz minha especialização em cuidados paliativos após mesmo, né, pela PUC Minas. Também fui reconhecido, vamos dizer assim, pelo CRP Paraná, ganhei o título de especialista em psicologia hospitalar pelo CRP Paraná e também concluí meu mestrado no final do ano passado na PUC Paraná, na PUC de Curitiba, meu mestrado em bioética. Meu tema do estudo do mestrado foi exatamente a integração da espiritualidade nos cuidados paliativos. E aí a gente trocando os bastidores, eu vi ali espiritualidade, porque, poxa, né? É um assunto que sempre eu acho que é muito importante mesmo, e que bom que vou ter a oportunidade, porque também é parte das minhas pesquisas, dos meus estudos aí também, né? Então, de forma resumida, assim, é esse trajeto acadêmico profissional aí, né?
Aí atuei no Hospital Erasto, no Hospice, e há um ano, como eu falei, fiz essa transição por uma mudança de cidade também. Acabei saindo do Hospice, né? Estou em Cananéia, atendendo online, consultório, e muito envolvido ainda com as aulas. Então, uma, duas vezes por mês eu estou lá em Curitiba dando aula em pós, em eventos que eles me chamam às vezes. Então, estamos aí nos movimentando, né? E tentando ser paliativistas, ativistas do paliativo mesmo, né? Acho que, em resumo, é isso, assim. Então, você está mais agora no papel de formador e de É. divulgador, como você falou, de paliativista, né? Nesse sentido. Uhum. Bom, mas você tem uma vasta experiência e eu acho que isso é rico para a gente aproveitar aqui na nossa conversa, né, Rony? Legal. E aí você ressaltou isso da importância desses momentos para a gente divulgar a informação. E, infelizmente, o acesso e a compreensão acerca do que são cuidados paliativos ainda é muito precário, ainda tem muitas, né, muitos equívocos e a necessidade de construção do que é. Então, talvez a gente possa começar um pouco desse lugar para depois dizer o que o psicólogo faz nos cuidados paliativos, né? Eu acho que talvez seja um ponto aí para a gente começar. Você diz assim, a gente abrir já com a questão do que significa, né? Do conceito, assim, Sim, acho que o que é essa área do paliativo, assim, né? Legal. Legal. Bom, acho que tem aquela definição que ela é bem clássica, né? Mas partindo daquela definição, o que a gente pode resumir se a gente for pensar? Fazer cuidados paliativos é filosofia de cuidado. E é legal falar isso, Márcia, porque a gente fica em contato com acadêmicos, com estagiários, com pessoas que têm interesse, que gostam do cuidados paliativos, mas aí às vezes eu recebo essa pergunta, poxa, mas como que eu consigo entrar nessa área? Como que eu consigo trabalhar, me aprofundar? Porque parece que é tão restrito, tem poucas equipes, e de fato tem poucas equipes especialistas, né, ou exclusivas, precisava talvez até ter mais, mas tem poucas mesmo. Mas o que eu falo para eles assim, que eu acho que o nosso maior desafio é entender que o cuidados paliativos é filosofia de cuidado, que ele não é uma equipe, ele não é um local, ele é uma filosofia de cuidado que vai promover qualidade de vida, controlar sintomas e tentar fazer a pessoa viver bem, né, em toda a fase do adoecimento, e quando a morte chegar, a gente não vai negá-la, né? Se a gente vai valorizar a vida até o último momento em que ela for possível, e quando a morte chegar, nós vamos respeitar que ela chegue. Então, isso é filosofia de cuidado, e essa filosofia ela pode ser levada aonde a pessoa estiver. Ela pode atuar em qualquer lugar, né? Eu sempre falo isso, porque quando você entende isso, você vira essa chavinha, você se desprende dessa coisa, eu quero estar numa equipe. Se você tiver, se for teu interesse, legal, mas independente, nós temos que ter multiplicadores em todos os lugares, né, Marcia? Não sei se chega essa sim. pergunta para você também, assim, Né, mas eu acho que é eu comum, concordo né? muito com o que você fala, né? Porque, na verdade, é fundamento de toda a atuação de um profissional de saúde que está envolvido com cuidado, né? É esse olhar que deve ser multidimensional, que deve, né, prezar pelo alívio de sofrimento, pelo conforto, por compreender quem é aquela pessoa que a gente está ali, né? Nesse cuidado mesmo. Então, é a Sim. essência, né? É a essência do nosso fazer. Claro, assim, acho que tem toda uma, né, a gente poderia, assim, tivesse tempo e aprofundar nessa questão dos níveis, né, da especificidade do cuidado paliativo. Existe um cuidado paliativo mais primário, mais específico, mais especializado, mas, de modo geral, o que a gente precisava? Que os profissionais se responsabilizassem, entendessem que todos nós temos essa responsabilidade, temos essa parcela de responsabilidade de entender e trazer essa filosofia, essa perspectiva para o cuidado que a gente faz com o nosso paciente, né? Que está totalmente alinhado com o tema desse ano, quando a gente fala em compaixão, é se mover em direção a, né? No sentido de fazer algo, de promover alguma ação que repercuta naquela pessoa que a gente está ali, com o objetivo de cuidar. E sabe que essa compaixão, né? Você tá indo do roteiro, mas é compaixão, essa palavra. Sabe que eu demorei um pouco para entender, sabia? Acho que eu fui entender mesmo quando eu tive contato com a minha professora orientadora do mestrado, a Mary Ruth, ela que trabalha bastante essa questão da compaixão, do cuidado compassivo, né? É aí que eu fui entender, assim, porque para mim parecia, sempre entendi, sei lá, por preconceito, uma limitação talvez minha mesmo, entendia como algo meio superficial, compaixão como algo de senso comum. Quando eu entendi que compaixão, ele é complementar, ele não nega a empatia, mas ele é complementar a, né? Não adianta você só reconhecer, deve estar difícil para a pessoa. Não, a compaixão é esse movimento em direção a esse sofrimento e essa vontade de tentar aliviar o sofrimento dessa pessoa. Puxa, quando eu entendi isso, eu falei, cara, o cuidado compassivo, a compaixão, ela é essencial no cuidado paliativo, não tem como, né? Sei lá, a essência ali, a essência central mesmo, né? Sim. E como é que é o nosso papel no meio disso tudo, Rony? E aí tentando
Bom, já ir delineando, né? vamos assim, ó, vamos pensar na psicologia, né? A nossa especificidade. Talvez tenha aqui colegas que me acompanham lá também, que me seguem ali, e que talvez já saibam, assim, que às vezes, quando eu penso no papel da psicologia, às vezes eu tento colocar isso. Acho que o psicólogo, eu começo sempre dizendo isso, o psicólogo, talvez, ele nunca foi, a psicologia, ela não foi pensada desde o começo de uma instituição de saúde. Quando você pensa num hospital, numa instituição de saúde, você pega o início, né? A psicologia não fazia parte, talvez, dessa estrutura inicial. E aquele modelo mais biomédico, mais clássico, assim, talvez ele aprisiona em alguns quesitos a identidade, o sujeito, ele, de certa forma, né, invalida algumas áreas ali daquele sujeito. Então, por isso que às vezes eu falo que o papel da psicologia é sustentação. E é sustentar, inclusive, às vezes, um discurso que vai contrário, às vezes, a alguns entendimentos dos nossos colegas. E não é ser contra os colegas, é falar assim, às vezes a psicologia vai remar numa outra direção. Vamos trabalhar juntos, nós temos o melhor interesse do paciente, mas, por exemplo, vou dar um exemplo. Na formação mais clássica, os nossos colegas médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, sempre que eu converso com eles, assim, o que eu percebo, a formação, ela é feita para o profissional identificar o problema, achar a melhor solução e fazer o sofrimento sumir. É isso. Normalmente é isso que você espera do profissional de saúde, né? Ele faça o sofrimento sumir. E aí vem o psicólogo e diz: você quer tratar esse sofrimento? Você vai ter que sentir. Não vai dar para esconder, não vai dar para fazer sumir, você vai ter que fazer aparecer. Então é sustentar que a gente vai falar de um outro lugar muitas vezes, que a gente não vai calar o choro, que a gente não vai chegar lá, às vezes os meus colegas, né, chamavam no hospital e falavam: Rony, converse com aquele paciente, ele está chorando, né? Aí eu vou lá, converso, eu saio, ele fica chorando ainda mais. Ué, mas eu chamei o psicólogo e ele não parou de chorar? Porque não é sobre fazer sumir o sofrimento, é sobre permitir que ele apareça, essa subjetividade, né? Então, eu acho que o primeiro papel da psicologia, sustentar que aquele sujeito tem sentimentos, emoções, tem a subjetividade dele e que isso precisa aparecer no atendimento, precisa aparecer no tratamento, nesse adoecimento dele, precisa ter esse sujeito, senão vai virar só mais um prontuário, né? E a gente quer tratar a pessoa, né? Márcia, assim, é um cuidado centrado na pessoa, não é centrado no prontuário, não é centrado na doença, Na né? doença. Não é verdade? Bom, aí sim, eu acho que é isso. Sustentar um discurso, sustentar uma visão, né? É sustentar também, talvez, esse lugar dentro da equipe, porque por mais que a gente não seja o terapeuta dos nossos colegas, mas nós somos os profissionais que estamos tratando de saúde mental. Então, também por ser uma área mais impactante, que tem seus desgastes emocionais, eu também acho que é comum a equipe, às vezes, buscar o psicólogo da equipe para essa sustentação. E eu acho que um dos nossos papéis. A gente cuida da família, cuida também do paciente, mas a gente também está junto dessa equipe, assim, sabe? A gente caminha junto. Você não vai tratar o teu colega, mas querendo ou não, você é o profissional que está mais treinado para acolher ali, ou talvez, assim, a tua formação te permite isso, né? Então, acho que a sustentação também desse lugar dentro dessa equipe, a sustentação do discurso, do sujeito e desse lugar de acolhimento também, sabe? Não sei como que é, na tua experiência, Márcia, aparece isso, a relação com a equipe, assim, mas... Sim, acho que é esse tripé. Quando você fala em sustentação, vem muito essa imagem, e o quanto sustentação ela se amplia em vários significados. Né? É sustentar, inclusive, essa individualidade, é sustentar no sentido de ser compreendido, e aí é o quanto a comunicação, a gente articula muito essa comunicação, né? A gente acaba atuando num papel de mediação em muitos casos, eu acho que a gente vai acabar entrando nisso, né? Nesse tópico, até para fazer a equipe entender o quanto é importante o sentir do paciente, o quanto é, às vezes, os sintomas que são trazidos, os sentimentos da família também, o quanto a gente precisa acolher, né? E dar um significado que foge do senso comum. Então a gente está nesse papel de fato, de sustentar, de quebrar, às vezes, o instituído, o que vem no primeiro entendimento, numa primeira leitura. Né? Então. Tem uma colega nossa, psicóloga, que é a Maite Sartori, eu sigo ela aqui no Instagram também, eu admiro muito o trabalho dela, e aí hoje ainda ela fez uma postagem que ficou na minha cabeça, foi ecoando na minha cabeça, assim, ela fala assim, ser psicólogo é tester, Testemunhar. testemunhar o estranhamento, e aí é o que você
acho que ele foge do senso comum, que foge... Porque é isso, né? A gente vai testemunhar a pessoa estranhando se ela descobriu uma doença, ela não se reconhece, não é mais ela como ela conhecia antes, a própria saúde. E nós vamos estar testemunhando esse estranhamento e vou além. Nessa conversa que nós estamos tendo aqui, sustentar esse estranhamento e dizer, sim, vai ser único. Os profissionais, as equipes podem ser especialistas, pós-doutores e tudo mais. Mas daquela pessoa a gente não conhece nada e a gente tem que testemunhar esse estranhamento. A gente tem que ver isso que é único, que está aparecendo, que é estranho, que como que é a Dona Maria passando por aquela doença? Ela só passou uma vez, ela está ali, é novidade. A gente tem que aprender com ela também, E é né? novidade para ela, é novidade para a equipe, é novidade para a família. Então, de algum modo, é desvelar isso, né? Deixar vir à tona e tentar fazer isso ser compreendido por todos. Quem está no cuidado, quem está vivendo e quem está, de algum modo, acompanhando. E esse é um papel que exige formação, que exige também esse autocuidado nosso, né? Que talvez o editor não vá... Tem tanto tempo que a gente gostaria para contemplar, mas que é importante lembrar, né? Que a gente precisa estar muito esse centrado cuidado da também. equipe, né? Uhum. E sabe, uma coisa que lá quando a gente trabalhava no hospice, né, quando a gente conversava com a equipe, assim, também, tinha uma coisa que a gente sempre falava lá, que é como se trabalhar em cuidados paliativos é como se você trabalhasse junto de um cabo de segurança, assim, você se permite ir até o paciente, você vai até o sofrimento, você entende, você trabalha, você atua, mas é preciso ter um cabo de segurança que te traga de volta, né? Para você não se misturar, para você não se perder no meio daquela história, não adoecer junto. Infelizmente, conheci colegas que tiveram que se afastar porque adoeceram junto. Adoeceram porque pesou, porque sobrecarregou, porque infelizmente não conseguiram esse cabo de segurança que te traz de volta. Agora, qual é esse cabo de segurança? Aí cada um tem que, né? A gente vai puxar sempre sardinha pro nosso lado, né? Mas assim, ó, eu acho que terapia é um bom caminho. Eu acho que sim. A Mas tem gente que vai achar isso em terapia outros lugares também, né? vai ser o contato com a natureza, se vai ser o É. esporte, se vai ser ter um tempo para si, né? E é sempre muito, como você colocou, de cada um Tem gente que encontrar vai esse pela via lugar que possa. religiosa, tem gente que vai É, pela via da família, mas é isso. E isso é uma das coisas que apareceu no mestrado, sabe? Quando eu fui entender essa questão da espiritualidade no cuidado, eu fui perguntar para os profissionais, como é que você integra essa espiritualidade no cuidado do dia a dia? E muitos disseram assim, não, e a minha espiritualidade tem que ficar de fora, tem que ficar lá longe. Ela não se mistura, ela não pode entrar aqui como se ele pensasse, se ele falasse da espiritualidade dele, é como se estivesse invadindo o espaço do paciente. Mas não é por aí, né? Assim, se a gente não se trabalhar, se a gente não tiver esse cuidado conosco, a gente não vai conseguir estar inteiro ali para cuidar do outro. Se eu não consigo nem olhar para essas questões nem para mim, como é que eu vou dizer para ele olhar, né? É por aí. e é interessante que você fala, Rony, que me vem assim, a gente atua sempre dentro de uma equipe multi, né? Que se Ah, propõe a ter uma atuação inter. Mas cada um tem uma linguagem, e a gente tem uma linguagem que busca ser o mais próximo possível da vivência do paciente. Então, quanto de responsabilidade tem, claro que é uma responsabilidade compartilhada, mas de muitas vezes a gente fazer com que os outros, né, que às vezes não estão tão próximos ou que, né, consigam entender e compreender e chegar muito mais próximo dessa biografia, de quem é essa pessoa, do que ela está trazendo, do que o adoecer representa. sim. E acaba sendo assim inevitável, a gente está falando do autocuidado profissional, mas o quanto de histórias a gente vê e o quanto de transformação acontece em pessoas que estão vivendo o processo de adoecimento e já numa fase de uma doença ameaçadora de vida, que é inevitável que a gente sinta o impacto. A gente precisa olhar para isso e dizer, calma, agora eu preciso, antes de atender o próximo, beber uma água, respirar, né? Ver que isso de algum modo atravessou aqui e conseguir fazer essa separação. Para a gente continuar sendo psicólogo ali dentro daquele ambiente. Olha, eu compartilhando uma história rapidinho aqui só, mas assim, eu também fui responsável pela residência, por um tempo fui preceptor da residência por bastante tempo, depois fui responsável também pela residência lá do Erasmo, né? E uma vez a gente teve uma residente que daí ela começou a atuar no hospital e ela via, assim, por exemplo, o perfil específico, que era um senhor idoso, uma pessoa idosa, né? Principalmente homem idoso. E ela queria atender. Ela queria atender, ela queria atender, ela queria cuidar. Aí outro senhor idoso, ela queria atender, queria cuidar. E aí, até aí, né, tipo assim, tá tudo bem. Parece que ela tem uma preferência por cuidar de pessoas, de homens idosos. Ok. Talvez ela tenha mais facilidade, não é um grande problema. O problema foi quando esse primeiro senhor idoso que ela estava cuidando, ele faleceu. Aí ela sofreu muito e tal.
Aí conversando com ela, tentando entender o porquê que pegou tanto, e aí ela conta da história do avô, que ela nem tinha se dado conta. Mas ela teve um avô com câncer que ela não pôde cuidar, e é como se ela estivesse dentro do hospital tentando fazer por esses outros senhores idosos o que ela não pôde fazer pelo avô. Eu lembro que uma das coisas que nós Uhum. chegamos lá nessa conversa foi, poxa, perder um avô é difícil. Na vida já é difícil perder um avô. Perder um avô por semana, um avô por mês, ixi, aí a gente não aguenta. Então é isso, esse autocuidado exatamente para isso, para que a gente entenda que a gente consegue trabalhar nessa área, que tem os seus impactos emocionais sim, mas como que é possível? É se cuidando, é não se misturando, é tentando entender que a história do outro é tão importante, é dele, não é minha. É preciso entender isso, né? Deve ser difícil, mas não é comigo. Eu preciso ter alguma coisa que me proteja nesse sentido. Mas não, nem estou dizendo uma neutralidade, mas uma proteção mesmo, né, Marcos? E aí a gente estava falando do papel do psicólogo, né? E foi para esse lugar também do autocuidado, que você trouxe uma palavra que para você define, né? Que é o sustentar, que aí o sustentar você que entende, que engloba o acolher, o escutar, o amparar, o comunicar, né? Então, ele tem, vou dizer assim, várias Várias ramificações. E ramificações, né? aí você que, né, atuou no hospital, atuou em hospice, atuou, não sei se você tem experiência de ter atendido também em domicílio, eu tive. Sim, também. Uhum. Então, o que você percebe de diferente circulando nesses ambientes que têm as suas particularidades? Bom, vamos, vamos pensar isso assim, né? Vamos fazer uma separação meio ampla, assim, ó, vamos pensar um ambiente de uma instituição e domicílio. Acho que é legal para uma primeira diferenciação. Depois a gente pode falar entre os diferentes ambientes dentro de uma instituição. Mas só de falar nesses dois lugares, uma das coisas que você falou sobre a história de cada um, sobre o percurso, é isso, né? A narrativa de cada um. Minha professora do mestrado sempre falava isso, a narrativa, como isso é sagrado. Talvez o que a gente precisa é resgatar a sacralidade nos atendimentos. E sacralidade do quê? Daquilo que é sagrado, aquilo que a gente não pode. O dicionário traz essa definição: sagrado é aquilo que é tão importante que você não pode profanar, que você não pode danificar, não pode mexer. E eu acho que no nosso atendimento, uma das coisas que é sagrado, que deveria ser sagrado, né, a sacralidade deveria estar envolta da própria narrativa, na própria história do paciente, da biografia dele. A biografia do paciente que se apresenta deveria ser sagrada para nós nesse sentido. Da gente entender que ele está permitindo que a gente entre um pouquinho ali para tentar ajudar, para tentar aliviar um sofrimento. Mas ele não nos autoriza a tentar mudar tudo, a falar, ensinar ele como ele deve viver. Quem somos nós para dizer isso, né? Então, eu acho que começa uma diferenciação de ambiente quando eu digo assim, uma instituição de saúde, ele vem até o nosso local de trabalho. Ele está ali, ele está internado. Não que você não possa fazer, deve, né, personalizar o atendimento para ele, mas ainda é uma instituição de saúde. Mas principalmente quando eu ia atender no domicílio, a minha sensação de responsabilidade era de estar entrando num lugar sagrado, de entrar assim, é o ambiente da pessoa. A vida dela acontece ali. Não tem assim a parede branca de um hospital, não tem assim pessoas de jaleco. Tem o quê? Tem o irmão, a esposa, o filho, tem os enfeites dela ali na televisão, em cima, no armário, na estante. A história de vida ali. Então, eu sempre falava muito isso para os meus colegas e para os estagiários, para os residentes, quando a gente entra na casa, no domicílio, você tem que entrar com muito respeito, porque não é o teu ambiente, é o ambiente da pessoa. Então, é licença, é pedir se pode sentar, se pode levantar. Eu sinceramente acho que é isso. Assim, esse respeito pelo ambiente da pessoa começa por aí, né? E aí, para mim, da psicologia, vamos falar especificamente da nossa atuação, um privilégio, porque você trabalha com a narrativa e a história da pessoa. E ali você está testemunhando o local onde isso acontece mais, assim, onde tem essa personificação dessa história, a concretização, os objetos, as escolhas. A vida está ali, né? Então, assim, eu acho que esse respeito é uma das coisas muito importantes no domicílio e o fato de você ver a vida da pessoa ali pintada, né, com várias cores na sua frente, no ambiente dela, no lugar dela, no sagrado dela, vamos dizer assim, né? E aí no hospital, vamos pensar numa instituição de saúde, a diferença entre um hospital e um hospice. O hospital, você tem certas limitações, porque ele é um ambiente mais, uma estrutura mais enrijecida, vamos dizer assim, né? O hospice, ele é para ser um meio do caminho. Ele é para ser uma instituição em que você é um paciente que não tem benefício de estar no hospital, porque as intervenções que são feitas lá, ele não tem benefício, ele não vai fazer certas intervenções, ao mesmo tempo ele não tem
condições de estar em casa, porque talvez ele precise de uma assistência, de uma estrutura que ele não vai conseguir ter em casa. Então, por exemplo, o hospice, ele vai ter enfermagem, equipe multi, vai ter médicos, vai ter remédios, vai ter acessos venosos, vai ter oxigênio, vai ter toda essa estrutura, mas com uma cara muito mais de casa, né? E o hospice de Erasmus tinha essa característica, não era branco, ele era todo colorido, ele era pintado de azul e tal, para se aproximar, para ser um ambiente mais acolhedor mesmo, para permitir que a vida invada aquele lugar ali, assim, né? Então, falando das especificidades, eu acho que dá para a gente diferenciar por aí, assim, mais ou menos, né? Por aí, assim. Você falou em um ponto que eu lembro que na live até da semana passada a gente entrou muito nisso, assim, de que é claro que na casa ainda tem os outros fatores, né? Pode ter um pet, vai ter a família, comida que tá cheirando na panela, então até da gente buscar individualizar, se o momento foi esse, não for uma reunião de família, né? Para criar esse espaço privado para poder acolher essa fala, né? Dentro da privacidade. E no hospital, eu não tenho experiência ainda de ter atuado em hospice, mas trazendo aqui a experiência do hospital, às vezes a gente esquece que temporariamente ali, tipo aquele espaço ali que o paciente está na enfermaria, também é o espaço dele. Sim. Não tem todas as características, mas é dele. O quanto a gente precisa também ter esse cuidado de saber se é o momento, principalmente a gente da psicologia, né, que a gente precisa que a pessoa esteja disposto ali seja no momento que ela quer conversar, que ela quer entrar nessas questões íntimas, esse cuidado de, com licença, né? Apresentar, posso entrar, é esse o momento para a gente conversar. E às vezes no dia a dia, a gente pode se perder, né? O risco de se perder nisso e ir entrando achando que ali a gente que é mais dono do que o outro, né? Porque a gente é profissional daquele espaço. Quando não, né? Se aquela pessoa está ali naquele momento ocupando o leito e tal, é aquela pessoa ali que eu preciso me dirigir para perguntar se eu, com licença, eu posso? Ou volto outra hora? Esse é o melhor momento? Então, são sutilezas que fazem parte muito, né? E são decisivas aí para esse vínculo ser criado na relação da gente com esse outro. E não capturam a identidade da pessoa, que mostra que ela não é um paciente, ela pode e deve continuar sendo a Dona Maria, o seu João, o seu Antônio, o Cláudio, ele pode, deve continuar sendo ele, ela, né, mesmo estando ali naquela enfermagem. O hospital, como eu falei, por ser uma estrutura um pouco mais endurecida nesse sentido, porque precisa, né, por segurança mesmo, tem coisas que precisam mesmo. Então precisa ter pulseiras, precisa ter a roupinha do hospital muitas vezes. Então, assim, já tem coisas que já igualam muito as pessoas e já tiram um pouco da identidade. Então, muito da psicologia também é sustentar esse lugar também, né? Eu acho que todos da equipe devem respeitar isso, mas principalmente a psicologia nós temos essa responsabilidade muitas vezes de fazer emergir essa identidade, de dizer essa pessoa existe, ela continua existindo, independente do leito que ela está deitada, ela continua existindo, né? Sem dúvida. Eu posso complementar isso pensando assim, ó, o respeito com a pessoa, mas sabe né, a tua presença, o chegar, o licença e tal, mas sabe, o respeito até com as outras equipes. Porque, assim, no hospital tem essa característica de que as pessoas estão fazendo intervenções ali também, que no hospital já é um pouco diferente. Mas, por exemplo, vou dar um exemplo para você aqui de residentes mesmo, que eu orientei, e que em alguns momentos os residentes ficavam até um pouco indignados, chateados. Não era nem uma competição necessariamente, mas quando eles estavam conversando, e aí, enfermaria, às vezes o leito tinha assim 6 pessoas no mesmo quarto, então gente passando e tal, e aí o psicólogo ele tenta criar um ambiente para atendimento ali, um pouco mais privativo, Intimista, ele não né? consegue tirar a pessoa do Um leito, né? corpo às Usa vezes, o né? corpo, tenta fazer uma barreira, criar um ambiente, um setting ali para acolhimento daquela pessoa naquele momento, né? E aí o residente às vezes chegava para mim indignado, pô, ele tava lá atendendo, a coisa tava fluindo mesmo com aquele caos acontecendo no hospital, e no meio do atendimento vinha a técnica de enfermagem e fala assim, com licença, posso fazer a medicação? E o residente indignado, eu tava no meio do atendimento, conversando com a pessoa, e aí vem a técnica para fazer a medicação. Eu não sei se o residente queria que eu falasse assim, que absurdo, mas o que eu falava o mínimo que eu espero é que você tenha dado licença, que você tenha saído, né? Que você tenha aberto espaço. Por quê? Primeiro, a gente não faz cuidados sozinhos. Segundo, não tem mais ou menos importante, né? Assim, não tem um profissional mais ou menos importante. E terceiro, existem emergências em cuidados paliativos, por exemplo, que são muito importantes de se atentar. A dor é uma delas, né? A dor é uma delas. Tenta pegar e vai atender um paciente com dor. Já tive essa experiência de mandarem para mim no ambulatório. Chegar lá, eu abrir a porta do atendimento, entrar no consultório,
A paciente está vergada na cadeira de rodas, gemendo de dor. Essa paciente não precisa de mim naquele momento, ela precisa que cesse aquela dor. Como é que ela vai falar de sentido de vida? Como é que ela vai significar, elaborar alguma coisa se ela não consegue? Né? Porque a dor está capturando ela naquele momento, né? Então, isso que eu falei para os meus residentes lá, né, na época, assim, a dor, ela é algo que captura a atenção da pessoa, ela não vai conseguir fazer mais nada, é uma emergência. E o remédio, ele é feito, muitas vezes o plano, ele é colocado para a dor não chegar. Se eu ficar adiando para dar o remédio, a dor vai chegar e depois que ela chega é mais difícil de tirar e aí a pessoa já sofreu. Então, tem coisas que precisam ser respeitadas. Sim, o remédio precisa ser feito naquele horário. Você dá licença, a pessoa faz, e isso não te faz menos psicólogo, isso não faz você menos importante que a técnica, nada disso, né? Às vezes eles se sentiam atacados, assim, poxa, mas pediu para eu parar de conversar? Sim, porque parte do nosso trabalho é saber quando se retirar, inclusive, quando nós precisamos estar e quando nós precisamos nos retirar por um momento. Isso é parte de trabalhar em equipe também, né? E aí é de sentir cada momento, né? Porque aí você falou da situação e às vezes vem equipe de fora que quer abordar o paciente, que é outro caso, né? Que às vezes, posso entrar agora? Será que eu posso, né? O momento é esse e às vezes atropela. Aconteceu até uma questão, você lembrando que a residente trouxe também, estava bem incomodada e tinha razão, porque chegou uma equipe de fora para avaliar e viu que ela estava atendendo e estava num momento delicado, que a paciente estava emotiva. Então, quando é da equipe, eu acredito que, assim, é importante a gente se conhecer enquanto categoria para entender isso, de que tem o horário do medicamento. Então, se o colega está chegando ali, que faz parte da enfermagem, vai dizer, vamos parar um pouquinho agora que está na hora do seu medicamento. Então, até dar espaço para o outro exercer o cuidado junto com o que você está falando. E a própria equipe, quando sente que a questão está sendo mobilizadora, eles já olham ali e dizem, não, eu vou, daqui a pouco eu volto. Isso é muito, assim, sim, de sintonizar e de saber o papel de cada um, e que a gente precisa dialogar para a gente dizer, porque existe muito desconhecimento até dentro das nossas equipes, que a gente é tudo, qual é o nosso papel, o que a gente faz ali. E isso precisa ser conversado primeiro nesses bastidores também. Eu concordo, porque assim, de certa forma, como eu falei, né, a psicologia, ela não nasceu dentro do hospital. Então, nós estamos cada vez mais conquistando o nosso lugar, mostrando a importância da psicologia dentro de uma estrutura hospitalar. E esse reconhecimento, ele vem a partir dessa segurança, de quando a gente consegue ter essa segurança do nosso trabalho, mostrar o que nós estamos fazendo ali, justificar as nossas intervenções e tudo mais, né? Então, concordo que, às vezes, tem algumas pessoas que julgam ou que acham que a psicologia, sei lá, não tem valor ali, ou é só mais uma conversadinha. Eu sempre falava para os estagiários residentes também, nós temos essa convicção, essa validação não pode vir de, não podemos depender dessa validação de fora, porque ninguém está fazendo um favor para nós. Nós estamos ali porque nós somos ciência, porque nós sabemos o que nós estamos fazendo, porque nós temos uma contribuição. Então, como eu falei, essa sintonia, você sabe a hora de se retirar. Claro que se for um discurso que vem invalidar a psicologia ou que aí nós temos que ter essa convicção, não, peraí, ninguém está fazendo favor para nós, não. Nós temos lugar, nós temos um espaço a ocupar aqui dentro desse cuidado também, né? Concordo E aí contigo. talvez a gente esteja entrando já, né, no tópico que eu acho que é importante a gente abordar aqui, da questão das habilidades e competências do psicólogo numa atuação, numa equipe de cuidados paliativos, né, Rony? Acho que eu queria que a gente entrasse nesse ponto. Porque não é simplesmente ser psicólogo generalista. Quando a gente fala dessa importância de buscar uma especialização, buscar uma formação que existem habilidades e competências que são relevantes, né, na atuação com esse público dentro dessa área. Olha, quando eu dou aula assim também em pós, em alguns lugares assim, às vezes eu gosto de quebrar um pouquinho da expectativa das pessoas, porque quando a gente fala das habilidades ou enfim, né, das características do profissional, né, para atuar dentro dos cuidados paliativos, eu sei que talvez muitas pessoas que às vezes estão assistindo às aulas, assim, eles querem, eu quero um checklist, o que eu vou fazer para alcançar isso, assim, né? É, num primeiro momento, a minha primeira resposta quando alguém me pergunta isso, a primeira coisa que me vem na cabeça é: eu acho que a pessoa não pode amar muito cuidados paliativos. Eu acho que ela não pode ser extremamente apaixonada pelo cuidados paliativos. E vou explicar meu ponto de vista. Talvez alguém não concorde comigo, tá tudo bem, tá tudo bem. Mas nesse trajeto, nesses anos em que eu estive nos cuidados paliativos, eu vou falar da minha história um pouquinho. Assim, resumindo, assim, eu fiz a residência, fui para o hospitalar, fui fazer a residência em oncologia. Dentro da oncologia, descobri o paliativo, fiz meu estágio lá.
Mas, poxa, não era uma coisa assim que, nossa, eu preciso estar lá, meu Deus, eu quero estar naquela. Aconteceu, assim, eu fui descobrindo, quando eu vi, foi ficando interessante, a equipe me convidou para estar lá, ok, funcionou assim. E nesse tempo em que eu estive nessa trajetória, as pessoas que eu vi que amavam cegamente os cuidados paliativos e eram extremamente apaixonadas, eu percebi uma certa mistura. Eu percebia que elas não conseguiam ter a distância necessária para analisar criticamente o porquê estar ali, o que fazer ali. Eu brinco assim, teve uma. Poxa, eu lembro de uma situação muito específica, assim, que chegou uma pessoa, uma acadêmica, para mim uma vez e falou assim: Rony, eu preciso estar nos cuidados paliativos, eu quero muito atuar com pessoas em final de vida, eu quero muito atuar nessa área. Eu lembro que eu perguntei para ela, porque é acadêmica, né? Eu acho que, assim, é o momento de estudar, de entender as coisas, de abrir percepções. Eu lembro que eu perguntei para ela, falei, mas por que você quer estar nos cuidados? Você já parou para pensar? Por que você quer estar? E aí eu lembro que ela falou assim, porque eu amo muito. Eu amo muito, eu quero estar. Tipo, tá, mas por quê? O que você quer fazer lá? Não, porque eu adoro trabalhar com essas pessoas que estão morrendo, que estão em fim de vida. Poxa vida, mas não sei, mas para mim, naquele momento, pareceu um pouco mórbido. Pareceu um pouco mórbido porque cuidados paliativos não é sobre morte, é sobre vida, né? A morte é parte, a gente trabalha com ela, mas é sobre toda a vida que há, né, antes dessa morte e a vida que fica depois com a família também. No sentido assim que não quer dizer que a gente não gosta do nosso trabalho, nós podemos gostar. O amor e a paixão cega me incomodam. É quando a pessoa quer estar lá porque acha ou fica naquele discurso romantizado de achar que é porque quem está no paliativo são pessoas boas, de bom coração, que nascer. Não, é ciência, é cuidado, a gente sabe o que está fazendo lá dentro, não é só pegar na mão, não é abraçar. Fazer cuidados paliativos não é o caminho mais fácil, às vezes é o mais difícil. Muitas vezes eu me perguntei por que a gente faz isso, por que a gente está aqui nesse lugar fazendo o que muita gente não queria estar fazendo. Vendo, se alguém, né, eu vou falar assim que é uma coisa meio forte aqui, mas se alguém já teve a oportunidade, infeliz, né? Feliz oportunidade de ver alguém falecer na sua frente, principalmente falecer de uma doença grave, vai ver que não é bonito. Bonito não é muitas vezes. Bonito assim, estética, não é muito bonito. Às vezes não é. É sofrido, porque dá medo, porque a família sofre. Então, assim, não é lugar de festa muitas vezes, não é lugar bonitinho, não é lugar não é igual filme muitas vezes, isso que eu quero dizer. Não é redondo. E você tem que ter convicção do porquê que você está ali. Porque, seja nos casos em que deu tudo certo, foi tudo leve, ou nos casos ainda mais pesados, mais difíceis, com sofrimento excruciante, você tem que saber por que você está ali. Se você só vai lá pela paixão cega, eu acho que a chance de você se frustrar, a chance de você não achar o que você está procurando é grande. Então, na minha opinião, uma das grandes características dessa pessoa é ter a capacidade de analisar criticamente o que ela está fazendo ali. Por que aquilo está chamando a atenção dela, sabe? Eu acho que eu diferiria isso, né? De paixão, que é quando você está cego e perde a razão, de amor. Que eu acho que sim, é possível, né? Você dizer, eu estou atuando em cuidados paliativos e existe um amor por o que eu faço, né? Pelo meu papel ali, por aquilo que eu estou contribuindo, mas que não pode estar destituído de uma razão de saber qual o fundamento disso. De entender que, claro, que quando a gente fala em cuidados paliativos atrelado a uma boa morte, né? A ideia de uma boa morte que está vinculada ao que é uma boa morte para cada um, o que é digno, o que é ético, aí já entra saber que não é um momento feliz, é um momento que é triste, mas é um momento que pode ser sereno, de paz, de alívio e conforto, que significa que a gente está cumprindo a nossa missão enquanto equipe. Então, eu penso que pode existir amor quando você está conectado com o seu propósito, entende o que você está fazendo. Mas aí eu separo quando é paixão, quando diz eu amo porque eu amo, eu quero porque eu quero. Aí entra uma coisa de que, sim, e o que você faz para isso? É não entender a sua utilidade, não entender que existe uma ciência por trás, que existe uma técnica, que não é pegar na mão, que não é sair dando beijinho, que não é o fofurômetro lá em cima, né? É saber o que você faz, é saber, inclusive, se nisso de tem que dar toque, a gente sempre fala, o toque é importante, posso te tocar, posso segurar sua mão, posso te abraçar. É esse respeito pelo espaço do outro para saber se é aquilo que para mim, eu ia adorar receber um abraço, mas será que para o outro vai ser confortante, vai agradar, vai ser importante. Então, eu vejo que é muito isso. E quando eu falo assim, e vejo que paixão não cabe, mas amor sim, que amor é respeito. E amor é construção, né? Você saber naquela relação ali o que cabe e o que não cabe, sem perder aí a fundamentação.
Naquele vínculo. E sabe, assim, não é que eu tô não quero deixar as pessoas desanimadas para os próximos, não é isso. E porque tem esses momentos maravilhosos. Tem, assim, se a gente for, quando vai reportagem lá, nos entrevistar, quando vai algum, sei lá, um meio de comunicação, é isso que eles querem saber. Ai, qual foram os momentos mais maravilhosos? E teria vários para contar. Teve um paciente que ficou internado com a gente em final de vida, e mesmo em final de vida ele pôde comer a conserva de pepino que ele queria fazer, ele preparou na cozinha do hospice, e ele acompanhava dia após dia a conserva do jeito que ele queria, da forma que ele queria. Teve festa de aniversário, teve homenagem para um ex-soldado, foi lá a banda do exército, fez uma homenagem para ele, enfim, de vida. Tem um paciente que queria, o sonho dele era lançar um livro, lançamos o livro dele, fizemos um lançamento interno, lançamos a biografia dele, teve casamento, teve vários desses momentos e que bom. Mas só chega nesses momentos se você tem uma equipe alinhada, uma equipe que sabe o que está fazendo e controla sintoma, porque senão não vai ter. Esses momentos foforômetros que tem, e que bom que tem, mas eles não resumem, eles são parte, né? E não pode ser o objetivo principal, ele é consequência de um trabalho muito bem feito. Então, Cereja assim, do bolo, você né? fala do amor, é isso, é esse amor construído com esse propósito, com entender qual é a nossa função, o que uma equipe de cuidados paliativos faz. Quando você trabalha com essa excelência do que uma equipe faz, aí você tem esses momentos. Mas aí tem esses momentos não de forma rasa, tempo que fez sentido, tempo que faz parte da história da pessoa, tempo que ela está com sintomas bem controlados, porque ela está podendo ser ela mesmo, em meio a todo o adoecimento, assim, né? E aí eu acho que você Não disse parece assim, que ó, eu não dá tô, pra... não parece que eu sou muito pessimista, não é isso, não é isso. Aí quando eu fiz a pergunta de habilidades, né, e E competências, eu eu viajei. entendo que quando você diz assim, não dá para fazer um script, aí você entrou nessa questão do sentimento, né, do É, amor, da paixão, mas tem algumas coisas que são sim. assim essenciais no desempenho do nosso papel. Vou dizer no desempenho do papel, posso quase generalizar, mas aí trazendo mais uma vez para a nossa especificidade, acho que tem, né? Algumas coisas que a gente precisa estar atento, que a gente precisa exercitar. E pensando assim, daria pra gente pensar em talvez em características aí pessoais e profissionais, quer dizer, na verdade, né? Você tá falando dessa formação também específica, assim, né? Então, porque acho que assim, pensando em características de pessoais, sinceramente, eu não acredito que a pessoa nasça, né, sabendo acolher ou sabendo. Eu acho que é isso. Você tem que estar aberto a trabalhar aquelas questões que nós falamos aí em você e estar aberto a essa empatia, essa compaixão. Então, é uma pessoa que está aberta ao acolhimento, sem dúvida. A formação, eu acho que é assim, ó, a formação nós podemos pensar em dois lados, a formação mais generalista e mais específica. Cada vez mais o mercado de trabalho, cada vez mais as equipes estão pedindo, estão exigindo, né, profissionais especialistas, profissionais que se aprofundem no tema, né? Então, existem aí as possibilidades de uma formação em cuidados paliativos, uma pós-graduação mais teórica, existem a possibilidade de fazer cursos de capacitação mais enxutos, né, mais pontuais também, né? Existem aí workshops, existem encontros. Eu acho que assim, o importante é que a pessoa que está interessada nesse assunto, um psicólogo que queira se aproximar, entender o que faz um psicólogo dentro do cuidados paliativos, ele precisa entender que ele vai ter que ter uma caminhada, ele vai ter que ter um aprendizado, ele vai ter que ter uma caminhada acadêmica importante, e seja ele atuando de forma generalista ou especializada, né? Isso sem dúvida nenhuma, assim. E aí, Márcio, joga a bola para você, assim, características mais específicas, o que você diria, assim, o que você pensa quando você pensa assim, como a gente pode falar, competências específicas para atuação, diga lá. Acho que uma coisa que me vem muito é essa facilidade de comunicação, porque eu vejo como crucial. Eu vou dizer na atuação, mas como a gente atua muito em equipe, a gente precisa construir um plano de cuidado, eu acho que desenvolver essa habilidade de comunicação, né? E não é ser extrovertido necessariamente, mas se comunicar, de trocar, de poder construir, Uhum. principalmente dentro da equipe, eu acho que eu diria que é uma habilidade a ser desenvolvida e uma competência, as duas coisas nesse sentido. Você A gosta de escuta, trabalhar em equipe, o né? A acolhimento, facilidade de coisas que a trabalhar em gente equipe. falou, Uhum. assim, para trabalhar em equipe, né? Para trabalhar em equipe, para você também conseguir estar nesse lugar de quem articula, de quem media muitas vezes as situações com a família, né? Uhum. Até no sentido aí de pensar
o quanto às vezes a comunicação pode existir um bloqueio de comunicação, aí usar a conspiração do silêncio e até que ponto lidar com isso, respeitar. E o que é comum, né? O paciente querendo proteger a família querendo proteger o paciente, quando isso está ali precisando, né? Aham. A gente questiona às vezes, será que um e o outro, o que vocês estão fazendo ali que poderia simplesmente deixar para considerar que essa comunicação já está aí, que um já sabe do outro e que essa preocupação é recíproca. Então, eu acredito que se fosse resumir em uma, tem outras, né? Eu elencaria outras, mas principalmente essa habilidade de comunicação. E capacidade de comunicação, manejar a comunicação, acho que a conspiração do silêncio é um bom exemplo para a gente pensar de forma prática. Porque, por exemplo, às vezes a pessoa vai lá e aprendeu no curso dela que conspiração do silêncio é ruim, temos que quebrar a conspiração do silêncio. Aí chega lá o paciente, a família diz, eu não quero que conte. E ele chega com dois pés no peito, dizendo assim, não, eu aprendi que tem que contar, então eu vou falar a verdade, blá, 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 blá. E aí, perdeu o vínculo com essa família, perdeu a confiança, a família entendeu que, peraí, se eu não quero contar porque eu estou protegendo e ele vai lá e conta, quer dizer que ele não está querendo proteger, quer dizer que ele está querendo o pior para o meu familiar. Então, eu sempre falo isso, né? A conspiração do silêncio, ela não tem que ser quebrada, ela tem que ser manejada. E isso, acho que essa é a habilidade da comunicação que você diz. O compreender, ser compreendido, o manejar o movimento dessas informações, né? Você não desrespeita, você não mete o pé na porta, você entende, você maneja e você acolhe. Aí a coisa começa a andar, né? Então, essa capacidade de comunicação é essencial em qualquer aspecto ali, né? Concordo contigo. Perfeito. Acho que é isso. E eu acho que essa busca de compreender essa singularidade, né? De não querer trazer pré-julgamentos, de estar aberto ali para aquilo que vai acontecer naquele momento. E às vezes a gente vê Existe um muito, né, com caráter determinista e, e essa abertura para o que vai se mostrar, que vai tanto da parte do paciente, que a gente articula muito, né, paciente, família e equipe, e às vezes está um autor, né, que é o Merri, que eu gosto bastante, ele fala sobre essa questão do trabalho vivo em ato, né? E ele fala assim que existem as tecnologias duras, que são os nossos equipamentos, as tecnologias, os equipamentos, aquilo que é utilizado. A tecnologia leve e dura, que são os conhecimentos, então tem uma estrutura muito boa, os equipamentos muito bons, tem uma formação muito boa. Ainda assim ele diz, isso é morto, isso não tem vida. Ele vai dizer que precisa da tecnologia leve, que é a tecnologia do encontro, do saber se encontrar com alguém. Ele diz, o trabalho em saúde só ganha vida no encontro. Você pode ter melhor estrutura, melhor conhecimento, mas se isso não fizer sentido no encontro, se isso não se presentificar no encontro, nada disso tem vida. O trabalho em saúde é trabalho vivo em ato, no ato do encontro, né? Então é isso que você está dizendo, eu acho que no paliativo não tem como fugir disso, não tem como fugir, você tem que estar, nesse momento ali que vai surgir, né? e aquele interesse verdadeiramente pelo outro, né? O que ele se importar, porque se eu me importo, eu não vou estar procurando a doença, nem olhando a doença, nem a morte. Eu vou estar olhando quem é o João. O que que João gosta, como é que ele gosta de ser chamado. Então é esse percurso que já leva para o outro. Puxa, é diferente, né? Puxa, estou sendo escutado de outro modo. Puxa, a abordagem é outra. Então isso já cria ali aquela conexão muito mais com a vida, que é esse o nosso propósito, né? Do que com o adoecimento e com a morte. A morte vai acontecer, mas até lá o nosso desejo é cuidar e viver. É pura vida, né? Ana Michele Soares falava muito isso, né? Até lá ela vai viver e vai viver muito bem, né? Eu tenho uma colega que falou isso, eu lembrei, não sei se temos tempo ainda. Não. Eu tenho uma colega lá, psicóloga em Holanda, que trabalhava no Erasmus comigo, ela trabalhou muitos anos lá na pediatria, e ela foi chefe do serviço durante muito tempo. E eu lembro que ela dizia assim, sempre que me perguntam, né, como ela trabalhava muitos anos com câncer, sempre que me perguntam assim, e aí, Yolanda, como é que trabalhar, como é cuidar, como é que o psicólogo cuida de alguém com câncer no pulmão? Como é que cuida de alguém com câncer no fígado? No câncer de qual outro? Ela diz, eu cuido da pessoa. Tipo assim, não cuidar do câncer, não, você cuida da pessoa. É isso, o psicólogo ele vai se encontrar com essa pessoa. Então, esse interesse não é óbvio, tem todo um conhecimento de campo que você precisa saber sobre a doença, mas no Como vai atendimento, evoluir, mas nas suas isso está intervenções, atrás, né? a pessoa surge. É isso, né? E aí, outro ponto que é importante é a gente respeitar e entender a espiritualidade daquela pessoa.
entender que isso faz parte. E aí eu queria, né? Eu já sei que o seu mestrado foi em torno disso. Então, como é que o psicólogo pode abordar a espiritualidade dentro desse contexto? Eu vou dizer, não vou dizer necessariamente, mas principalmente dentro do contexto de cuidados paliativos, né? Mas é para além, dentro do contexto Assim, humano. resumindo, então, né, assim, o conceito de espiritualidade, ele não é religião, né? Ele pode passar pela religião, mas uma coisa que é muito confundida, é como se fosse sinônimo. Não são. Espiritualidade tem mais a ver com sentido de vida, com sentido mais ampliado, com aquilo que eu sempre gosto de dar esse exemplo, assim, espiritualidade, você entra em contato com ela quando você tenta responder aquelas perguntas existenciais. De onde você veio? Por que você está aqui? Para onde você vai? Quando você tenta responder isso, ou uma pergunta simples, o psicólogo, quando chega e pergunta para o paciente assim: você sabe a história dele, você leu o prontuário, mas como a gente falou, você está interessado na pessoa. Então você pergunta: por que você acha que você está doente? Por que isso está acontecendo contigo? Como que você chegou até aqui? Quando ele vai te contar de onde ele veio, por que ele está aqui, para onde ele acha que ele vai, ele está entrando em contato com essa espiritualidade. É isso. Às vezes ele vai pela via da religião, pode até ser, Deus me trouxe até aqui, Deus me mantém, Deus vai me levar, sei lá, alguma coisa assim. Mas pode ter muitas outras, então você não precisa ficar focado na resposta. Você faz a pergunta e permite que essa pessoa traga. A hora que ela traz isso, esses sentidos mais ampliados, é a hora que eu acho que o psicólogo tem tudo a ver, não tem jeito. Porque falar em espiritualidade é falar em biografia, é falar em valores, é falar naquilo que é mais peculiar e específico daquela existência. E o que que nós fazemos, psicólogos? Nós nos interessamos por essa existência, por essa narrativa. Então, e assim, orientei profissionais de residentes, né, de várias linhas teóricas. Então, não se resume a uma linha ou a outra, assim. Todo psicólogo ele vai se interessar por essa pessoa, por essa existência única que está se apresentando na frente dele ali. Então, por isso que eu acho que a atuação da psicologia está muito ligada à espiritualidade nesse sentido. Aí, só preciso fazer uma diferenciação importante, que é trabalhar e integrar a espiritualidade é diferente de fazer cuidado espiritual. Cuidado espiritual é um cuidado mais específico, especializado, feito por pessoas que são capacitadas para isso. Existe a figura do cuidador espiritual, né? Eu sempre indico, quem quiser conhecer, tem o Bruno Oliveira, que é um capelão lá, né? E assim, ele é um cuidador espiritual. Ele fala muito sobre isso, a diferença de você fazer um cuidado espiritual. Eu não espero que um médico, que um psicólogo saiba fazer cuidado espiritual, e que é específico. Assim como eu não espero que o Bruno saiba fazer um cuidado médico. Cada um vai ter o seu papel específico dentro da equipe, né? Nós vamos conversar, nós vamos compor junto, mas cada um vai ter o seu núcleo. Agora, o psicólogo e o resto da equipe, o psicólogo, ele vai ter essa responsabilidade de se atentar, se interessar e fazer emergir, sim, essa espiritualidade. Né? Ele vai trazer isso para o dia a dia. Nós falamos sobre a história, a narrativa, sobre os valores, nós estamos falando sobre isso, sobre essa espiritualidade. Eu entendo que o psicólogo ele vai caminhar por aí também, sabe, mais? Acho que é bem importante que você fala, principalmente desse limite, né? E acho que em toda atuação a gente precisa observar qual é a nossa fronteira, para não ultrapassar. Para dizer isso aqui, eu preciso chamar farmacêutico, eu preciso chamar fono, TO. Em alguns momentos existe uma interligação, né? Ah, isso eu posso fazer junto com o serviço social, isso eu posso fazer com o médico, isso a gente pode fazer juntos, mas tem outros momentos que eu preciso dizer, não, é com ele, preciso encaminhar, é um momento que talvez vai ter aquele profissional e aquele familiar e aquele paciente. Então, esse ponto que você falou de entender que às vezes é o capelão, vai ser o cuidador espiritual, mas que a outra parte, né, me cabe também, porque faz parte do existir. E isso integra, né, do que é sagrado para aquela pessoa. Essa, essa ligação, esse ponto, assim, eu gosto de pensar naquela ideia, não fugindo o nome agora, mas acho que é o Gastão Câmara que fala sobre isso, né? Que ele fala sobre a questão do núcleo e do campo. Ele vai dizer assim, existe algo que é nuclear, que você não pode fazer, né? Que ninguém pode fazer pelo outro, vamos dizer assim, e que é específico daquela profissão. Por exemplo, eu vou lá no meu paciente, ele está com dor, eu vejo que ele está com paracetamol na prescrição, eu, psicólogo, não vou alterar a medicação dele, obviamente. Eu não vou prescrever nada, não é da minha profissão, não é da minha expertise, da minha responsabilidade fazer isso, né? Então, isso é núcleo. Só o médico pode prescrever medicação. Assim como as intervenções psicoterapêuticas, o acompanhamento psicoterapêutico é exclusivo do psicólogo. Isso é nosso, nós que vamos fazer. Agora, há pontos em que essas profissões se tocam, no sentido como há algo do campo aí que ele fala, né? Existe o núcleo e existe o campo, que é esse que nós compartilhamos uns com os outros.
Eu, como psicólogo, não vou alterar a medicação, mas eu preciso saber que se aquela paciente que eu citei agora há pouco entrou no meu consultório curvada, chorando de dor, eu pergunto de 0 a 10, quanto que está a sua dor? E ela diz 9. E o que você está tomando? Paracetamol. Eu preciso saber que isso não está proporcional. Ninguém me ensinou isso na graduação de psicologia. Isso é um conhecimento do campo, da área do cuidados paliativos que você precisa saber para poder dizer, olha, eu entendi, aqui tem algo que precisa ser cuidado, eu vou chamar alguém que pode. Aí você aciona o núcleo, né? Então, aí ok, nós em contato com os outros e os outros em contato conosco. Eu sempre falo isso assim, reação emocional é responsabilidade de toda a equipe. Não adianta assim, derramar uma lagrimazinha, chama o psicólogo. Não, às vezes a pessoa, o médico, o enfermeiro, o pessoal da limpeza, tá lá no quarto passando, perguntou, e aí, tudo bem? E é ela que a paciente escolhe conversar. Ela quer conversar com aquela pessoa. Não adianta ela se retirar e chamar o psicólogo. Porque naquele momento ela precisa. Então toda a equipe precisa estar apta e disposta a fazer, né, esse acolhimento das reações emocionais. Estar ali e dizer assim, ó, eu não tenho nada para te dizer que conserte isso, mas eu tô aqui se você quiser. Isso é de toda a equipe. Aí a pessoa vai te contar. Aí quando alguém conta algo assim, você diz, olha, o que você está me contando é tão importante, eu estou vendo que te impacta tanto, que eu vou acionar o núcleo. Eu vou dizer assim, eu vou chamar um psicólogo para conversar com você, tudo bem? Você quer conversar com o psicólogo? E aí você aciona o núcleo para fazer a intervenção, né? Então, há áreas que se tocam, né? Para isso, eu sempre digo para os meus colegas da psicologia, os profissionais da equipe precisam saber o que você faz. Antes de você se sentir atacado e dizer assim, ah, porque estão nos atacando, peraí, invista tempo, converse, entenda o que eles fazem e explique o que você faz para eles. Senão a gente fica cheio de medo. Ah, não, eu não posso falar. O que você faz? Ah, não, só o psicólogo sabe o que a gente faz. Precisamos explicar, eles precisam saber o que nós fazemos, qual a nossa função, até para saber nos acionar. Porque eles vão estar em contato com essas reações emocionais, com a subjetividade do paciente. E ele precisa saber, não, agora aqui, ó, daqui para cá, essa linha eu não vou ultrapassar, porque aqui é o psicólogo. E aí nós vamos nos respeitar, nós vamos integrar, mas respeitar o núcleo de cada um nesse sentido, né, Marcos? Bem, bem importante o que você está falando, porque às vezes a gente, como psicólogo, a gente questiona alguns tipos de pedido de consulta, né, alguns encaminhamentos, quando o ideal seria talvez aproveitar essa oportunidade numa resposta, numa interação para dizer, tá, mas isso daqui, né, indico isso, né, poderia ser encaminhado de outra maneira, então aproveitar para ter esse papel também de Tudo é orientação e de oportunidade, educação. né? Quando chegava alguém lá pedindo atendimento da psicologia, eu falava assim, ah, fulano tá chorando. E por que ele tá chorando? Você perguntou? Você quer voltar lá? Porque ele chorou ali com você, né? Pergunta por que ele tá chorando, aí você volta aqui e me conta. Aí você vai trocando. Ou tipo assim, não, solicitado. Aí você vai atende e fala, ah, nada a ver, não tinha nada para ser atendido ali. Então volta lá no profissional que solicitou e troca ideia. Fala, olha, por que você achou que ele precisava e tal? Oportunidades de sensibilizar, de mostrar, de fazer a psicoeducação, né? De aproximar a equipe com você para trabalhar junto mesmo, né? Com certeza. Rony, nosso tempo está acabando, né? Voou, passou muito rápido. A gente teria muitas outras pautas e tópicos aqui para a gente conversar, para a gente trocar. Sim, né? Mas acho que fica para ir para outros momentos, outros encontros, que certamente a gente vai ter. Ah, Então, eu queria agradecer espero que você me aqui. chame, assim, porque eu não sei, talvez, assim, porque alguns colegas falavam assim, Rony, você é meio crica às vezes. Eu acho que eu sou um pouco crica às vezes. Acho que eu, às vezes, assim, porque eu gosto muito, gosto, acho que é muito importante, precisamos fazer o cuidado paliativo evoluir, mas eu prezo tanto por esse cuidado paliativo, que seja paliativo mesmo, que seja a realidade, sabe? Daí, às vezes, eu acho que eu fico falando algumas coisas aqui que podem desanimar as pessoas. E não é para desanimar. Quem está nos assistindo, que vai assistir depois, não desanime, mas busque cuidados paliativos para além daquela romantização que você vê, porque é legal, né? É legal e assim, mas vai entender mais a fundo, porque a gente tem tanto para contribuir, porque daí a gente precisa aprofundar, né? Rony, tem uma pergunta aqui antes da gente finalizar da Ah, Zana, né? Do último autor que você citou. Acho que é a questão que você estava trazendo do núcleo e do campo. Eu acho que foi isso, né? acho que foi, né? Não, do núcleo. Foi? Foi. Eu Para vou mim ver, foi. eu posso mandar depois, Ana. Mas eu acho que é Gastão Câmara. Eu acho. Procura lá, núcleo, campo, e põe multidisciplinar, interdisciplinar, põe Gastão Câmara. Eu acho que vai aparecer. Se não for isso, é muito próximo disso. Mas acho que é. Pronto, acho que foi isso. Estou E com a aí memória apareceu um atual te aluno meu aqui, acompanhando. ó, o Valcir, o professor Crica. Ele me conhece já, viu? Mas acho que o papel, enquanto a gente está ali se propondo a passar uma mensagem, ou no papel de professor, de educador, né?
E toda profissão tem, de algum modo, esse papel, é de fato de provocar algumas reflexões e transformar o entendimento. A gente só transforma se a gente traz pontos de vista diferentes, né, Rony? Além de pontos de vista diferentes, se problematiza, se questiona. Isso faz parte de nenhum diálogo, e a proposta dessa série é Diálogos Paliativos, Cresce, né? justamente para a gente ampliar a percepção do que é fazer cuidados paliativos a partir de cada espaço. Tá? Então, o CRICA aqui, segundo ele, é grande, então isso que é importante. É grande no sentido de a gente poder, no diálogo, ampliar a percepção, Aí, né? Ampliar a deixa eu fazer. compreensão. Eu tô até abrindo aqui o negócio do autor aqui para não falar coisa errada aqui, ó. Mas pode procurar depois, Ana, assim, ó, principalmente esse artigo aqui, você vai ver. Saúde Pública e Saúde Coletiva, Campo e Núcleo de Saberes e Práticas. Esse é o nome do artigo aí. E aí o autor aqui não tá abrindo aqui para mim, mas Mas é pelo Gastão. título, Agora, encontra. é Gastão de Souza Campos. Ó, nada Gastão, sei lá o que eu pensei aqui. Tô já é 9 horas, né? Já Acertou tava dando meu primeiro. horário de dormir, que eu sou velho já. Gastão de Souza Campos. Nada a ver com câmera. Acertou primeiro, Rony. Vamos lá. Metade, 50%. Isso, é Gastão. Lembrava que era acho que Gastão Câmara é uma estação tubo de Curitiba. Acho que aí que eu confundi. Mas tem, é Gastão de Souza Campos, Saúde Pública e Saúde Coletiva. Campo e Núcleo de Saberes e Práticas. Muito legal esse trabalho aí, procura que vai ajudar bastante. Rony, É mais uma isso. vez, obrigada, tá? Pelo nosso encontro, pela nossa troca. Eu acredito que foi bem rico. E aí vai ficar gravado para que outras pessoas tenham acesso. E até uma Eu, próxima. eu que agradeço. Obrigado pelo convite, de verdade, Márcia. Assim, e fico à disposição. Vamos construindo junto, com certeza. E obrigada quem esteve aqui com a gente, ao vivo, e quem vai assistir depois, tá? Um abraço aí para vocês. Tchau. Tchau, tchau.